Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Estes serão os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Palavra da salvação. Hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo. São Paulo era natural de Tarso, na Cilícia. Era de família judaica, da tribo de Benjamim. Ele foi educado por seus pais dentro do judaísmo. Como era um menino muito inteligente, interessado pela lei, pela Torá, pelos profetas, os pais o enviaram a Jerusalém aos 15 anos, para que ele estudasse na escola do grande rabino Gamaliel, em Jerusalém. E ali Paulo foi formado por Gamaliel. Ele futuramente seria um rabino, porque era muito versado na lei, zeloso no cumprimento da Torá. E ele era de confiança do Sinédrio, dos sumos sacerdotes, em Jerusalém. E colocavam ele para fiscalizar os cristãos, cumprir mandados de busca, de apreensão dos cristãos, daqueles que professavam a fé em Cristo, porque para os judeus Cristo não era Deus, era uma blasfêmia falar que Cristo era Deus. E eles perseguiam ferrenhamente, era o jovem Saulo que perseguia, que cumpria esses mandados, e ele foi quem autorizou a poder apedrejar Santo Estevão, o primeiro mártir cristão. E ele recebeu dos sumos sacerdotes, do Sinédrio, que era o tribunal judaico, para julgar as causas do judaísmo, recebeu um mandado para ir até Damasco, averiguar e prender os cristãos que ali professavam a fé em Cristo. E ele, com um grupo de soldados do Sinédrio, vai cumprir essa missão. Mas no caminho de Damasco, antes de chegar a Damasco, Cristo lhe aparece numa luz potente, o deixa cego e o derruba do cavalo. Saulo caiu do cavalo. Claro que caiu do animal, mas também caiu do seu ego, do seu orgulho, da sua cegueira, que perseguia, que destruía a igreja de Deus. Ele estava fazendo um mal muito grande à igreja, matando, prendendo, torturando os cristãos. Mas ele não percebia, achava que estava fazendo certo, porque estava cego no cumprimento rigorista da lei, não percebia que Cristo era a plenitude da lei. Então, caindo do cavalo, Cristo lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não perseguia Cristo, perseguia os cristãos. Mas para Jesus Cristo, o Filho de Deus, perseguir um discípulo dele, um cristão, é o mesmo que está perseguindo ao próprio Cristo, porque o cristão é um outro Cristo sobre a face da terra. Então Cristo era perseguido por Saulo na pessoa dos cristãos. Então Saulo fica cego durante 3 dias e é levado a Damasco, e lá o Senhor envia a ele Ananias, um discípulo cristão, que vai abrir os olhos de Saulo e vai batizá-lo. E Saulo vai ver agora a graça de Deus, e de perseguidor ele vai ser perseguido, porque vai sair pelas sinagogas e pelo mundo inteiro, anunciando que Cristo sim é a plenitude da lei. Ele é o Deus que se fez homem.
Ele é a nossa salvação e vai sofrer muito para anunciar o nome de Cristo. Vai ser perseguido pelos judeus. Mas Paulo vai combater esse bom combate. No fim da vida ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, e para mim está reservada a coroa da vida eterna. Porque para mim viver é Cristo, e morrer por Ele é lucro. E Paulo foi por todo o mundo, nas suas viagens apostólicas, anunciando o reino de Deus, que Cristo é o Senhor. E deixou um grande legado. Deixou a palavra de Deus para nós. A carta aos Romanos, as duas aos Coríntios, a Timóteo, a Tito, aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Deixou aos Gálatas, deixou um tesouro impressionante da palavra de Deus para nós. Então Paulo cumpriu muito bem a sua missão, com amor, com entrega, com caridade, cumpriu essa missão nas prisões, por onde passou, foi perseguido, foi preso, torturado, uma vez ficou como morto, mas não desistiu da missão. Então celebrar a conversão de Paulo, que se torna o grande apóstolo das nações, é uma grande alegria para nós e também um impulso para a nossa conversão também, porque Paulo converteu-se. Daquele fanatismo que ele tinha, ele se converteu, mudou. Agora largou a violência, largou o seu orgulho, largou tudo e virou um homem simples, humilde, que sai anunciar a Cristo, sofrendo tudo o que é possível. Então para nós também é possível nos convertermos. Se Deus converteu Saulo a Paulo, pode também nos converter, fazer uma obra também através de nós. Por isso nunca percamos a esperança, confiemos no Senhor. Para Ele tudo é possível. Saulo se tornou santo, o grande apóstolo das nações, a grande coluna da igreja. E tu também podes se tornar um grande santo pela graça de Deus, porque para Deus tudo é possível. E eu vos abençoo pela intercessão de São Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.